Fala galera, tudo bem? Eu sou o Dan Falter e hoje é dia de leitura do mês aqui no canal Desinformados. O céu sobre o porto tinha a cor de televisão num canal fora do ar. Mas que cor será essa? Uma tela toda embaçada? Com listras? Toda azul? Vamos descobrir daqui a pouquinho, porque o livro do mês é Neuromancer, de William Gibson, que vocês nos ajudaram a escolher na enquete do mês passado. Mas antes, a gente precisa escolher o livro do próximo mês. Vamos lá? E a nossa primeira opção é Razão e Sensibilidade, da escritora inglesa Jane Austen. Eu já li da Jane Orgulho e Preconceito, e inclusive é o primeiro vídeo desse canal. Se você tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, vou deixar o link aqui embaixo. Mas eu só peço um descontinho, já que esse foi o primeiro vídeo que eu gravei, então ele ainda está bem ruinzinho, bem amador, eu estou bem travado, tem até alguns errinhos, então dá uma olhadinha, mas dá um desconto. E se você quiser que eu leia e resenhe Razão e Sensibilidade, vote nessa opção. Lembrando que aqui você pode ver, o livro está na versão em inglês, então caso essa seja a escolha, eu também vou comentar sobre esse tipo de leitura aqui para vocês. E como não podia faltar, a segunda opção é uma opção nacional. E o livro que eu escolhi é o Reverso, da escritora brasileira Karen Álvares, publicado aqui pela editora Draco. Mas aí você deve estar me falando, mas espera aí Daniel, Reverso é o segundo livro de uma duologia. Exatamente, eu já li o primeiro. Então se você votar nessa edição aqui, eu já comento dos dois, assim eu finalizo a duologia. Tá? Lembrando que essa minha edição aqui, como você pode ver, é bacaninha, eu consegui autografado pela própria autora. Então, se você quer que eu leia essa opção, vote em Reverso, de Karen Álvares. E a nossa terceira opção é de um escritor bastante conhecido, mundialmente famoso, mas do qual eu nunca li nada. Temos aqui O Sol Também Se Levanta, do Ernest Hemingway, livro que eu consegui num sebo pela incrível bagatela de 3 por 10. É isso mesmo, livro de capa dura, uma edição muito bonita. É tão antigo que vocês podem ver que alguém colocou uma fitinha aqui, já que já gastou o título. Mas livros não envelhecem, ele continua com todo o conteúdo aqui e pode ser lido por mim. E eu posso resenhar para vocês, caso vocês votem em O Sol Também Se Levanta, do Hemingway, beleza? E para votar é muito fácil, se você tiver no seu celular, no seu tablet, clica na tela no meio do vídeo e você vai ver aqui no canto superior esquerdo um botão branco que parece com a letra I. Ao clicar nesse botão, você vai ver as 3 opções. Depois é só escolher uma delas. Escolha uma delas, mesmo que você não conheça os livros. Coloque aí a que você achar mais legal, por um motivo que você quiser. Assim você me ajuda a ter mais votos, já que nas últimas 2 eleições a galera votou muito pouco. Então, vou pedir para você, escolhe um livro, vota aí e seja o que Deus quiser. Você sabe o que é cyberpunk? Cyberpunk seria uma mistura de cibernética, ou seja, informática bastante avançada, com o punk alternativo. E esse termo foi criado pelo escritor Bruce Batic em 1980, no conto de nome Cyberpunk, que viria a ser publicado apenas em 1983. Mas esse conto não é tão conhecido, e a obra que acabou conhecida por explicar o cyberpunk e criar esse gênero para tudo que veio depois é essa daqui, Neuromancer, de William Gibson. Lembrando que essa daqui é a primeira parte de uma trilogia, que ainda tem mais 2 livros aí, Count Zero e Mona Lisa Overdrive. Falando sobre a sinopse de Neuromancer, nesse livro nós vamos conhecer a história do Casey. O Casey, ele é um cowboy virtual, ou seja, um hacker da Matrix. E ele tinha um empregador, só que ele acaba cometendo um deslize e, como punição, esse empregador aplica nele uma neurotoxina que o deixa impedido para sempre de entrar na Matrix. Então, a partir de agora, o Casey vive nos subúrbios de Tóquio, fazendo ali pequenos servicinhos e até pequenos crimes para poder sobreviver. Nesse contexto, ele acaba conhecendo Molly. Molly é uma garota que é a empregada de um cara chamado Armitage. E esse Armitage ele quer contratar o Casey para fazer serviços de cowboy virtual. Só que como o Casey tem essa neurotoxina no corpo, o Armitage leva ele para fazer uma série de cirurgias e remover essa toxina. Assim o Casey pode fazer o trabalho para ele. Só que, como salvaguarda,
ele instala dentro do corpo do Casey alguns saquinhos com a mesma neurotoxina que o atingiu antes. Então, se o Casey não concluir o serviço a tempo, esses saquinhos vão se dissolver e ele vai voltar a ter o mesmo problema de antes. Então agora o Casey precisa cumprir essa missão, mas ao mesmo tempo ele precisa descobrir quem é esse Armitage, essa criatura misteriosa, saber se ele está blefando ou não sobre esses saquinhos dentro do corpo dele e tentar achar um jeito de remover isso antes de voltar a ter o mesmo problema de antes. Agora que a gente já entendeu um pouquinho da história de Neuromancer, vamos falar da parte mais importante do livro, que é a estética cyberpunk que esse livro inaugurou. Então quando você vê filmes como Blade Runner, ou Ghost in the Shell, o próprio Matrix, você vê alta tecnologia, mas baixa qualidade de vida. Então por motivos diferentes, essa alta tecnologia, esses bancos de dados, a Matrix, que ele chama aqui no livro, que viria a ser provavelmente a nossa internet, apesar de todos esses avanços, a humanidade vive no meio do lixo. A criminalidade é altíssima e as pessoas têm que apelar para drogas, crime e qualquer tipo de subterfúgio para sobreviver. Só que esse livro foi lançado em 1984 e na época coisas como a internet não existiam. Então aqui, alguns poderiam dizer que Neuromancer é ficção científica, mas apesar de o cyberpunk ser um ramo da ficção científica, eu chamaria esse livro aqui de ficção especulativa, já que o autor imaginou um futuro possível e mandou ver, deixou a imaginação rolar solta. Isso aqui vai gerar algumas coisas muito interessantes, já que várias das coisas que ele previu aconteceram, porém vai mostrar algumas situações um pouco datadas, já que o autor esqueceu de prever coisas que hoje são muito comuns, como por exemplo a explosão dos smartphones. Então, nessa edição aqui da editora Aleph, uma edição muito boa, inclusive o autor tem um texto do autor explicando, até se desculpando por não ter previsto os celulares. Então, apesar de ser um livro que inaugura uma estética, que prevê o futuro de certa forma, ele está um pouquinho datado, porque ele não consegue prever bem esse futuro. É tudo muito bonito, mas muito longe da realidade em que a gente está, ou até da realidade em que a gente pode chegar. E essa viajada que o autor deu, ela vai tornando esse livro cada vez mais difícil de ser lido. Tá? Porque quando ele explica os equipamentos utilizados, a nossa tendência é buscar aquilo que a gente conhece. Então fica um pouquinho difícil de a gente entender, porque para nós, uma pessoa se conectando à internet é uma pessoa em frente a um notebook, a um tablet, com um teclado, e não uma pessoa que tem que colocar sensores pelo corpo e que tem literalmente que entrar nesse lugar e enxergar formas ali como se tivesse dentro realmente da rede de computadores. Então fica tudo muito abstrato e difícil de ser lido. Inclusive, a linguagem utilizada pelo autor, ela beira o psicodélico. Então, é um livro muito difícil de ser lido, porque tem horas que você sente que você não está entendendo absolutamente nada do que está escrito. Eu vou dar alguns exemplos aqui, vou ler alguns trechinhos do livro, para que vocês entendam a linguagem dele. O primeiro exemplo é esse daqui. Night City era como uma experiência mal-sucedida de darwinismo social, projetada por um pesquisador entediado que não tirava o dedo do botão de fast forward. Tá? Então eu mesmo, quando li essa frase, eu precisei reler mais umas 2 vezes, com calma, para pegar todas as nuances e entender o que o autor estava querendo dizer. Em outro pedaço, ele está fazendo a descrição de um ambiente. Acompanhe aqui comigo. Ele conseguia identificar objetos individuais, mas pareciam se camuflar no meio da massa. As entranhas de uma televisão tão velha que estava abarrotada com os tocos de vidro de tubos de imagem, o prato de uma antena parabólica todo amassado, um cano de fibra marrom recheado de tubinhos de alguma liga metálica corroída. Uma pilha imensa de revistas velhas havia desabado na área aberta, a carne de verões passados olhando com olhos cegos, enquanto ele a seguia por um desfiladeiro estreito de ferro velho prensado. Então, como vocês podem ver, são frases que parece até que não se conectam muito bem, tá? E, em alguns casos, ele fala de coisas que não são muito familiares para a gente, como, por exemplo,
televisões de tubo. Né? Se você tem mais de 20 anos, talvez você saiba o que é isso. Mas talvez você já não saiba, já que as televisões de tubo já são uma coisa muito antiga e que era a realidade lá na época. Isso explica, inclusive, a citação lá do começo, que é a primeira frase do livro, quando ele diz que o céu de Tóquio tinha cor de televisão fora do ar. Então, você precisa voltar lá nos anos 80 e se lembrar de que quando a televisão saía do ar, ela ficava chuviscada, num tom de cinza ali misturado com preto. Só que tempos depois, com a entrada de outros tipos de TVs, como TVs a cabo, esse tipo de imagem foi substituído, primeiro por listras coloridas, né, parecia um arco-íris, depois por telas azuis, e hoje em dia por telas nenhuma. Né? A TV simplesmente diz que está sem sinal e apaga. Então, para você entender algumas coisas do livro, você precisa de um conhecimento que já não está disponível na nossa época. Tá? Então ele acaba sendo uma espécie de retrofuturismo bastante difícil de digerir. Dando mais um exemplo, a Matrix tem suas raízes em games de fliperama primitivos, disse uma voz em off, nos primeiros programas gráficos e experiências militares com plugs cranianos. Essa frase aqui eu marquei para mostrar para vocês, já que dá para se perceber que filmes como o próprio Matrix não apenas beberam da fonte de Neuromancer, mas tomaram banho na fonte, já que muito da estética desses filmes vem daqui. O Matrix não só copiou isso, como copiou, por exemplo, aquela parte das habilidades. Você deve se lembrar da cena em que o Morfeu está ensinando ao Neo algumas técnicas e ele simplesmente faz um download dessa técnica no cérebro do Neo e ele aprende um estilo de luta. Bom, aqui no Neuromancer eles fazem isso através de chips que são encaixados na cabeça da pessoa. Tá? Então a pessoa vai encaixando uma dezena de chips ali e vai conseguindo aquelas habilidades. Bastante interessante. Então, como vocês podem ver, Neuromancer é um livro bastante interessante porque ele inaugura um segmento, ele praticamente inaugura o cyberpunk e ensina a dar o caminho do cenário que viria depois. Porém, é um livro que ficou bastante datado, é um livro com um linguajar bastante psicodélico e difícil de ler. Então, eu aconselho que você leia se tiver curiosidade, mas esteja preparado. Tá? Vai ser difícil virar as páginas no começo, pode ser necessário fazer a releitura, eu mesmo tenho pensado em reler o livro, porque eu devo ter deixado passar muita coisa. Tá? E a nota que eu dou para Neuromancer é nota 4. Tá? É um livro muito bom, é um livro que inaugura um gênero, só que ele tem um linguajar bastante datado, bastante difícil de entender, apesar da história ser bastante interessante. Então, é um clássico sim, mas é um clássico que vai ficar cada vez mais como um objeto de estudo e cada vez menos como uma obra de entretenimento, infelizmente. E não se esqueça de deixar aqui embaixo, nos comentários, o que você achou desse vídeo, o que você achou do livro, se você já leu, se você não leu ainda, se você ficou com a expectativa de ler o livro ou não. Não se esqueça também de deixar o seu voto aqui na nossa enquete. E lá, mais ou menos para o dia 10, dia 11 do próximo mês, eu informo quem foi o livro vencedor. E essa foi a resenha de Neuromancer, de William Gibson, a nossa leitura do mês. Não se esqueça de deixar a sua curtida, de compartilhar o vídeo. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá uma forcinha pra gente crescer, tá bom? A gente se vê na próxima semana, um abraço pra todo mundo e até mais.